Estamos de volta com o programa Primeiros Passos, hoje conversando sobre os direitos das crianças com deficiência. Nós estamos conversando com o defensor público Manfredo Rosenstock, que está conosco. Já tivemos um primeiro momento de bastante esclarecimento e vamos continuar agora, então, a nossa conversa. Doutor Manfredo, para a gente compreender melhor, quem tem obrigação de quê? Por exemplo, cadeiras de rodas, próteses, muletas, é o Estado ou o município que tem obrigação de dar? A própria Constituição Federal diz que todos os entes federados, não só os estados como os municípios, são obrigados a dar esses insumos ou medicamentos ou cirurgias. Não existe um ente específico, né? Geralmente as prefeituras. O problema é que muitas prefeituras do interior do estado não têm devido aparato para a complexidade de determinadas cirurgias ou determinados medicamentos. E as pessoas correm para o Estado. Geralmente é acionado o Estado, mas a prefeitura também, principalmente a prefeitura de João Pessoa, ela é muito acionada nas ações de saúde. Então não tem essa coisa, é o Estado e a prefeitura, não, todos os entes. O artigo 190 diz assim: a saúde é direito de todos e dever do Estado. O Estado como um todo. Como um todo, né? Garantido mediante políticas sociais e econômicas que visa a redução do risco de doença e outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Ou seja, o acesso é universal. Ela não tem, eu vou escolher o Estado. Não, você pode tanto colocar no polo passivo da ação o Estado ou a prefeitura municipal onde você reside. Agora, sabendo que se colocar a prefeitura, tem que ser a sua prefeitura do município onde você reside, né? Você não pode demandar residindo em Campina Grande e demandar contra a prefeitura de João Pessoa e vice-versa, né? No caso, por exemplo, de dietas especiais, como a gente conversou sobre os leites mais caros, quem tem obrigação? Também são ambos? Sim, ambos. Tanto o Estado, a Secretaria Municipal de Saúde, como a Secretaria Estadual de Saúde, tem a obrigação de fornecer os medicamentos ou qualquer tipo de leite, suplemento alimentar que o menor ou qualquer outra pessoa necessite, né? Não é só o menor. E em caso, como o senhor tocou agora, de medicamentos, a gente sabe que existem medicamentos extremamente caros para o tratamento de cânceres, de cardiopatias, enfim. Esses medicamentos também, tanto o Estado quanto a Prefeitura podem... Sim. Inclusive, está havendo um apelo em nível nacional, muito até um jovem aqui da Paraíba, chamado Patrick, né, que inclusive está fazendo um apelo junto ao Supremo Tribunal Federal, porque está essa discussão, a questão está, o que é mais valoroso, o dinheiro que sai do erário ou uma vida? Né? Então está se brigando pelo direito à vida, mesmo que os medicamentos sejam caros, e aí vai fazer o quê? Vai matar o cidadão, vai deixar o cidadão morrer? Né? Muito mais caro é as mordomias que são sustentadas através de órgãos públicos caríssimos que saem do bolso do contribuinte, né? E afinal de contas, esse mesmo contribuinte paga impostos altíssimos, não só os impostos de renda, como os impostos nos quais o ICMS e tantos outros que nós pagamos. Então o cidadão tem direito a rever isso com benefício seu. E uma saúde, ela não pode ser cara. O que é caro, sim, é a omissão do Estado em fazer com que o cidadão venha a morrer por falta de recursos desse próprio Estado. Um outro lado da moeda que a gente observa também é o sofrimento que os pais passam. Os pais têm aquela criança com deficiência, certo? Além de já ter o impacto de ter que cuidar de uma criança que precisa de muita assistência, de muita atenção, muitas vezes realmente não tem como se manter uma pessoa para cuidar daquela criança para a mãe ir trabalhar. Ou seja, geralmente naquela casa onde os dois proviam, geralmente alguém tem que abrir mão para cuidar desse filho. Essa mãe de baixa renda, ela tem algum direito? Ou ela realmente ainda não está cobertada, ela vai precisar realmente abrir mão da sua carreira, por mais simples que seja, para cuidar daquele filho? Hoje, infelizmente, está se brigando para isso. Alguns municípios, inclusive aqui o município de João Pessoa, o funcionário público, ele tem direito a ter, eu não me lembro
quantas horas, mas eu acredito que até 2 horas ele sai mais cedo do trabalho, né, para cuidar ou de um filho ou do marido, né? Mas no plano federal está se discutindo isso. Não se tem, infelizmente, uma legislação específica no sentido de dar guarida a um pai ou uma mãe, e é uma briga muito séria hoje no Senado Federal e no Congresso Nacional para que esse direito seja estendido, né? Então, um dos pais tem que abrir mão do seu trabalho para cuidar diuturnamente daquele jovem, daquela criança, né? Mas, especificamente não. Em alguns estados existe, talvez deva existir, aqui na Paraíba não, ela dá licença para 30 até no máximo 60 dias, mas uma licença permanente para você tantas horas de trabalho ou recompensar, não existe essa lei ainda. Por isso que o Congresso Nacional está tentando ver se emplaca essa legislação, né, direito a ter direitos, inclusive uma briga até com as pessoas portadoras de neoplasias, né, o denominado câncer, para que tenham essa condição de tratar dos seus entes queridos com alguma regalia, quer seja de horas, quer seja dispensa de alguma atividade na semana, para que possa dar dignidade ao seu familiar que necessita do seu apoio, do seu carinho e da necessidade do tratamento. Pois é, a gente já avançou em tanta coisa, né? E um problema desse que parece tão primário, né? Há quantos e quantos anos? Existe desde que o mundo é mundo, né? Problemas desse tipo, e o Brasil ainda não avançou nisso, mas espero que a gente consiga, então, avançar um pouquinho. Doutor, em relação, então, agora vamos falar do dia a dia da educação, a gente falou bastante da saúde, mas o dia a dia dessas crianças. A criança precisa da escola, a criança precisa de transporte público, mas uma criança com deficiência física, um cadeirante, por exemplo, vai pegar o ônibus para ir para a escola, nem sempre tem condições de pegar o ônibus, porque o ônibus não é adaptado. Hoje a gente, logicamente, tem que reconhecer que vários já são adaptados, já tem essa possibilidade, mas isso não é uma realidade geral, né? Uma escola, eu vejo o depoimento de muitas mães, inclusive mães de baixa renda e também que não são de baixa renda, tem uma dificuldade da inclusão dessas crianças numa escola convencional, né? E numa escola regular. E essas escolas, elas não têm condições de abraçar tantas pessoas com deficiência porque elas não têm estrutura, quer queira, quer não, é uma estrutura cara também. Para uma escola privada, a escola privada tem que realmente juntar aparatos para conseguir, né, dar o suporte real para uma pessoa com deficiência. Como o Estado enxerga, perante a lei, quais são os direitos que essas crianças têm de educação? Bom, o artigo 208 da Constituição Federal diz assim: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, 2 pontos, o inciso 3º diz: atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Aqui, em nosso estado, em essencial, a Lei 6.669 de 1998 assegurou e assegura ainda, que ela está em pleno vigor, a matrícula para todo aluno portador de deficiência locomotora nas escolas públicas mais próximo à sua residência, inclusive independente de vaga, que isso é interessante dizer, né? Independente de vaga, ela assegura, né? O problema é que muitas pessoas não conhecem seus direitos, né? E também a gente sabe que o aparelhamento é complicado. Eu creio que nós estamos entrando numa nova era agora, principalmente na nossa instituição da Defensoria Pública, onde nós vamos fazer criação de núcleos e trabalhar nos bairros para dar exatamente esse entendimento às pessoas, porque a educação ela começa da base. Então, se a gente vai nas escolas públicas, nas escolas privadas, e passa essa orientação para o aluno, para a criança, ao chegar em casa, aquela criança que tem um irmão ou que tem algum parente que tem esse tipo de deficiência, vai dizer: olha, teve um defensor público dizendo que tem direito a colocar na escola assim ou assado, e aí a gente precisa fazer esse trabalho de base, porque muita gente entende que acha que não tem, mas tem sim, é obrigação do Estado, inclusive, se houver uma negativa de uma escola pública de assim proceder, temos um mecanismo judicial para obrigar aquela escola a aceitar aquele aluno sem discriminação, né, e
fazendo com que aquela escola tenha um devido aparelhamento. Se for para cadeira de rodas, botar a sala de aula adequada, né? Se qualquer tipo de deficiência, não sei qual seja, mas qualquer uma delas, o Estado é obrigado a receber esses alunos e garantir a eles a dignidade de ter um nível escolar de acordo com a sua capacidade. Pelo dia a dia do senhor, o senhor que trabalha diretamente com muitas famílias que precisam desses direitos, qual é a realidade que a gente se encontra, que a nossa cidade, nosso estado está inserida em relação à escolaridade desse grupo? Essas crianças chegam às escolas, mas não têm o equipamento, realmente o aparato para que elas possam ser acolhidas de verdade? Ou isso também é outra batalha? É outra batalha. Hoje a FUNAD, ela pega muito essas crianças sobrecarregada também, né? Mas é complicado, porque é um órgão que tem um acesso um tanto difícil, né? Não para a classe privilegiada, né? Mas pessoas que moram em bairros distantes têm que pegar 2, 3 ônibus com crianças com esse tipo. Então, o correto seria setorizar, né? Núcleos, por exemplo. E fazer núcleos, né, de atendimento a essas crianças. Em cada escola, procurar fazer alguma coisa que dê dignidade, porque é difícil também, mesmo o pai sabendo, não, o meu filho pode ir para a FUNAD, ele tem uma certa deficiência, mas se ele for para a FUNAD, como é que eu vou pagar o transporte de ida e volta, né? Talvez a criança ela consiga um transporte gratuito, que a lei permite, mas o pai, né? A mãe, alguém, e outra coisa, a distância, então uma série de requisitos negativos para que esses pais deixem de levar seus filhos e que poderiam no futuro avançar, né, com estudo, avançar com técnicas de psicologia, da assistência social e educacional, e infelizmente elas vão ficar ali paradas no tempo e no espaço, porque o Estado não está dando condição do cidadão assim proceder da melhor forma com seu filho. Doutor Manfredo, em relação às crianças vão crescer um dia. Sim. E muitas crianças com deficiência, nem todas as deficiências comprometem de fato o cérebro delas, e elas conseguem desenvolver raciocínios, conseguem trabalhar. Quando esses jovens, que já são jovens, crianças crescem e chegam à idade de serem inseridas no mercado de trabalho, mas elas encontram também outra dificuldade, essa inserção, esse aceitamento. O Estado pode intervir nisso também? O Estado já interviu, né? Hoje a Lei 8.213/91, ela dispõe sobre as cotas de pessoas que têm problemas, determinado tipo de problemas, né? E ela já insere no mercado de trabalho um número. Você pode ver que todo concurso público e também algumas empresas, elas são obrigadas a inserir no mercado de trabalho pessoas que têm algum tipo de deficiência. Antes não era obrigatório, hoje é um requisito obrigatório, né? Inclusive com políticas salariais iguais, né? Não se pode fazer diferença, né? A própria Lei 7.835, desde 89, que fala sobre a política nacional voltada ao portador de deficiência, e o Decreto Federal 3.298, que regula essas relações de trabalho. Então, hoje o jovem com um determinado tipo de deficiência, ele tem sim inserção no mercado de trabalho, ele tem garantido o seu percentual, a sua cota para inserção no trabalho. Pois essas pessoas, essas crianças precisam de muita atenção, de comprometimento e, claro, de estímulo. E por isso existem ambientes especializados em fazer esse trabalho junto a esse público, como a FUNAD. Veja aí. Atendimento especializado, acessibilidade, educação inclusiva, participação social e direito à autonomia, que pode ser conquistada através da superação de qualquer dificuldade, seja ela visual, auditiva, intelectual ou física. Para isso, os estímulos devem ser dados desde a infância. Desde na hora que a criança nasce, né, é muito importante que um pai, uma família ou até um trabalhador da saúde, ao identificar o nascimento de um bebê com algum tipo de deficiência, que ele seja o mais precocemente inserido no serviço, aquela família seja acolhida e orientada para que aquela criança ela possa se inserir o mais precocemente possível num serviço de reabilitação, seja na FUNAD ou qualquer outro serviço que seja referenciado na sua região de saúde, no seu município, para que as limitações impostas pela deficiência elas sejam superadas no menor tempo possível.
Segundo o IBGE, a Paraíba tem mais de 1 milhão de pessoas que têm algum tipo de deficiência, o que representa cerca de 27% da população do estado. O Brasil tem tentado, através dos movimentos de pessoas com deficiência, das famílias, a gente tem tentado mudar esse cenário e falar muito da questão da necessidade de incluir as pessoas com deficiência. O cenário a gente tem entendido que ele tem mudado, porque a gente tem um número hoje muito maior de pessoas com deficiência dentro da escola, por exemplo, mas a gente tem todo um caminho pela frente, a gente tem toda uma luta, E as políticas públicas, elas têm avançado. No caso de pessoas com deficiência, especialmente as crianças que precisam iniciar logo a terapia, o tratamento é feito pela FUNAD, com a ajuda de uma equipe multiprofissional. A FUNAD é um serviço que atende todas as pessoas com deficiência, independente da idade. Então, o cidadão, o responsável, a pessoa com deficiência pode se dirigir à coordenadoria de triagem e diagnóstico, marcar seu atendimento para ter acesso ao serviço. Pode ser encaminhado por um serviço de saúde, mas também tem demanda espontânea. Então, chegando na instituição, ele passa por um serviço de avaliação. Após a avaliação, ele é encaminhado para o serviço de atendimento de acordo com a deficiência e com a necessidade dessa pessoa. O plano terapêutico é individual e na FUNAD, desde a infância, muitos usuários participam de atividades artísticas. A gente utiliza a arte como um instrumento pedagógico, um instrumento transformador da vida desses meninos e meninas usuários da nossa instituição. A arte se apresenta quanto um elemento no trabalho de reabilitação, não só na perspectiva da reabilitação física, mas também na perspectiva de que a gente possa trabalhar na inclusão deles e delas. A gente entende que a arte tem um papel importante na perspectiva da cidadania, para que eles se sintam sujeitos, mas não sujeitos passivos, sujeitos ativos na construção dessa sociedade. Nesse encontro com as artes, é possível ver várias histórias de superação, de amor e de luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Eu faço teatro, dança, faço computação também. A minha desenvolveu a Maria, que para mim foi ótimo. Eu gosto de FUNAD, eu gosto de dança, teatro, esse aí capoeira. Ela ama a FUNAD, é tipo Alisson. Todos os dias, se for possível, ela está aqui todos os dias, se for fazer a vontade dela. Eu amo a FUNAD. Além de namorar, o que é que você faz aqui na FUNAD? Aqui eu faço teatro, dança, capoeira. Namoro pouco. Pois é, Você viu que uma criança, quando bem estimulada, ela realmente pode evoluir e pode sim alcançar resultados incríveis, Por isso é importante que os pais sejam realmente presentes, que eles sejam incentivadores dos seus filhos e acompanhem realmente os seus filhos. Afinal de contas, ninguém mais que os pais tem essa capacidade de dar amor e cuidado a essas pessoas tão especiais. Dr. Manfredo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Primeiros Passos, obrigada pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza que o senhor auxiliou bastante a muitas famílias que passam por essas dificuldades e nem imaginam que elas têm direito e que devem correr atrás do direito delas. Agradecemos, como disse no início, e estamos sempre à disposição, não só para tratar de assuntos da infância e da juventude, como também de outros assuntos inerentes ao direito dia a dia do cotidiano. Muito obrigado e sucesso no programa. Deus abençoe. Obrigada, Manfredo. Obrigada a você de casa que ficou aqui com a gente nesse bate-papo tão importante, tão interessante. E não esqueça que semana que vem tem mais programa Primeiros Passos. Um beijo grande. Até semana que vem.